E aí, pessoal, beleza? Vou começar a resolver aqui nossos exercícios, né? Sobre a indução. E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos começar aqui a resolver os nossos exercícios sobre a indução, né? O primeiro exercício está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma espira em forma de U, ligada a um condutor móvel AB. A espira que ele está falando é o trilho aqui, tá vendo? Ó, ela realmente tem forma de U, né? E um condutor é a barra aqui, né? A barra AB. O conjunto é submetido a um campo de indução de 4 Tesla, perpendicular ao plano do papel e orientado para dentro dele. Então, o que ele está dizendo aqui, gente, é que eu tenho um campo magnético entrando aqui, ó. Tá? Ele é perpendicular entrando no papel. Então, existe um campo magnético que está entrando aqui. Ele vale 4 Tesla. A largura da espira, né? 2 centímetros. Ó, não trabalho com centímetros, né, gente? Eu tenho que trabalhar com em metros. Então, divide por 100 aqui. Já vou fazer de uma vez, tá? Isso aqui é 0,02 metros, tá? Essa velocidade também está em centímetros, também não pode, tem que passar isso aqui para metros. Como é que eu vou passar para metros por segundo? É só transformar o centímetro, dá 0,2 metros por centímetro, porque eu vou transformar só o centímetro, entendeu? Então divide por 100, da mesma forma que eu fiz aqui, dá 0,2. Faça o que pede, calcule o valor da fé induzida. Letra A é fácil, né? A letra A está dizendo o seguinte, para achar a fé, é só fazer Bellevue. Por que eu falo Bellevue? Porque quando eu estava no ensino médio e eu ouvi essa equação pela primeira vez, me lembrou uma palavra em francês. Por isso que eu falo Bellevue, tá? Mas é Bellevue, B-L-V. Mas para ficar mais fácil, né? Bellevue. E agora é só substituir, né? O campo é de 4 Tesla. O comprimento ali eu já passei ele para metros, né? 0,02. E a velocidade também já passei para metros por segundo, 0,2. Isso aqui vai ser 4. Multiplicando esses dois caras aqui, vai ficar 0,004. 4 vezes 0,0.4 vai dar 0,016. Percebam que aqui tem 3 casas decimais depois da vírgula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, 16 vezes 10, esse vezes aqui está aparecendo mais um 1, vezes 10 elevado a menos 3. Estou colocando assim, porque esse menos 3 aqui seria 1000, né? Então, eu posso colocar aqui 16 milivolts. Estou fazendo isso porque normalmente dão-se preferência a volt, milivolt, microvolt e assim por diante, tá bom? Por isso que quando eu vi aqui 3 casas depois da vírgula, já me veio à mente o milivolts, tá bom? Então, a letra A é fácil. A letra B pede para achar o sentido convencional da corrente. Vamos aplicar a lei de Oersted? A lei de Oersted. Vamos aplicar a lei de Lenz? O que a lei de Lenz diz? A lei de Lenz fala o seguinte, se essa barra se mover para cá, o que vai acontecer? Eu desenhei aqui 2, 4, 6 linhas de campo entrando. Se ela vir para cá, vai vir para 7, 8, 9, 10 linhas. Ou seja, eu estou aumentando a quantidade de linha de campo entrando. O que a lei de Lenz fala? Ela fala que a espira não quer. E aí o que ela faz? Para cada linha de campo, se essa barra vir para cá, para lá, cada linha de campo que eu colocar mais, ela vai lá e tira. Como tem uma entrando, se eu colocar mais essa, ela coloca uma saindo. Se eu colocar essa, mais uma saindo. Se eu colocar mais essas duas, mais duas saindo, né? Ou seja, a espira, para se opor à variação do campo que está entrando, ela gera campo saindo. E aí, se você colocar a sua mão lá, né? Para colocar campo saindo, usando a lei de Oersted, né? Se você colocar a sua mão lá, ó, para estar saindo, né? Para estar fazendo isso aqui da folha, né? Porque ela tem que sair da folha.
Ó, para onde vai estar o polegar lá? O polegar vai estar para cima. Significa que na barra a corrente elétrica vai estar para cima. Então a corrente elétrica vai estar aqui para cima, ó. Ou seja, a corrente aqui vai estar circulando no sentido anti-horário. Se você quiser pensar daquela primeira forma que eu expliquei, vamos lá. A barra tem elétron, o elétron está se movendo para a direita, o campo magnético está entrando na folha de papel, e se é elétron eu bato com as costas da mão, então vai para baixo. Não é isso? Então, a força elétrica sobre o elétron faz ele vir aqui para baixo. Então, aqui fica negativo e aqui em cima fica positivo. Não é isso? E a corrente elétrica convencional, ela é de onde para onde? Do polo positivo para o polo negativo. Então, continua sendo no sentido anti-horário. Ok? Então, a resposta é sentido anti-horário, a letra B. Vamos colocar aqui. E no sentido então vamos colocar aqui letra B, e no sentido anti-horário. E qual o valor dela? I é igual a B levu sobre R, que é a equação da corrente induzida, né? Na verdade, esse cara aqui eu já calculei, né, gente? Porque é o valor da FEM. Eu já calculei ele. Então, eu já calculei ali, é 16 milivolts. Eu vou deixar aqui só para vocês entenderem como que eu vou colocar a resposta. A resistência é 0,1 ohm. Então, a corrente elétrica vai ser 16 dividido por 0,1 dá 160 mili, porque está em milivolts, então vai ser miliampere. Então, a corrente elétrica circulando ali é de 160 miliampere, ok? Bom, a questão número 2 está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma haste metálica, essa barrinha aqui, tá, ó. Uma haste metálica com 5 kg de massa e resistência de 2 ohm. Ela desliza sem atrito sobre duas barras paralelas, separadas por uma distância de 1 metro. Então, daqui até aqui tem 1 metro, então a barra vai ter 1 metro. E apoiadas em um plano de 30 graus, inclinadas em um plano de horizontal de 30 graus. Tudo encontra-se imerso num campo magnético, tá ele aqui, ó, bonitinho aqui, normal ao plano inclinado. E as barras de apoio têm resistência e atrito desprezíveis. Considerando que após deslizar durante certo intervalo de tempo, a velocidade da haste permanece constante em 2 metros por segundo, assinale o valor do campo magnético. Quanto que vale esse campo magnético aqui? Então, gente, olha só. Eu vou desenhar um plano aqui. Eu vou fazer ele bidimensionalmente, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou pegar esse plano que está tridimensionalmente aqui, vou colocar ele como se a gente estivesse vendo ele aqui de lado, estivesse olhando por aqui assim. Então, eu vou ver a barra, né? O perfil dessa barra aqui, e o fio vai estar aqui, tá bom? Olha só. Como ele está num plano inclinado, o exercício deu massa. Então, o que eu vou fazer? Presta bem atenção. Ó, ele tem peso. Eu vou ter que voltar lá na matéria do primeiro ano. É plano inclinado. Eu tenho peso. Esse peso, ele se decompõe em Px e Py. Então, você vai ter aqui um Px, você vai ter aqui um Py. Esse ângulo de 30 graus que ele colocou aqui,
Eu não sei se vocês lembram, mas ele é sempre entre peso e PY, então aqui é 30 graus, né? Aí, vamos lá. O exercício falou assim, considerando que após deslizar por um certo intervalo de tempo, a velocidade permanece constante. Vamos lá. Se a velocidade é constante, significa que a força resultante é zero. E a velocidade está no eixo x, então a força resultante em x é zero, tá? Significa que além de Px tem que ter uma outra força atuando. Onde? Para cá, ó. Deixa eu colocar outra cor ali. Tem que ter uma outra força para cá, ó. Agora, que força que vai ser essa? Porque tem que ter uma força para equilibrar o Px. Agora, que força que é essa? Veja bem, gente. O que acontece? Quando essa barra começar a deslizar, vai aparecer uma corrente elétrica induzida aqui, né? Para onde? Para onde vai estar a fé induzida? O campo está saindo, né? Ele está com o campo saindo aqui, ó. Se o campo está saindo, quando essa haste vier para essa posição, o que está acontecendo? O número de campo magnético saindo vai aumentar. Vamos colocar aqui, ó, 3, 6, eu tenho 9 campos saindo aqui, ó. Aí, na hora que essa barra vier para cá, vai aparecer mais 3. Na hora que essa barra estiver aqui, vai aparecer mais 3, ou seja, tem 9, vai para 12, vai para 15. O que a lei de Lenz fala? Fala que para cada linha que sai, ela vai colocar uma entrando. Aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar a linha entrando aqui não, eu vou colocar aqui porque tem que ser dentro da espira. Se eu colocar do lado de cá, né, eu vou ter um resultado errado. Vou colocar aqui, tá? Ó, porque a minha espira tá aqui, não tá? Ó. Eu sei que quando ela vir para cá vai ter que ter campo entrando. Então, eu vou fazer o campo entrando aqui, tá bom? Ó, vou fazer ele entrando aqui. É só uma representação. Então, a haste veio para cá. Então, vai ter que ter campo entrando. Aí, olha só, ó, vou colocar aqui, ó. Se você olhar, ó, você está olhando por aqui, aqui está o trilho, né? Ó, o trilho está aqui assim, ele está fazendo essa apresentação, né? Então, o trilho está aqui, olha lá, ó, campo está entrando aqui, né? Nessa parte de cima, ele está entrando, ó, para onde ficou o meu polegar? O polegar ficou vindo como se tivesse para cá, né? Ó, da parte da direita para a esquerda, assim, né? Aqui, ó, ele vai estar daqui para cá, ó, porque para o campo tá entrando, se você fizer lá, né, a corrente vai estar nessa direção aqui, tá? Então, deixa eu só trocar a cor aqui. A corrente, então, ela vai estar aqui, ó. Ou seja, ela vai estar no sentido horário, né? A corrente está no sentido horário, tá bom? Então, veja bem, eu tenho uma corrente elétrica que está no sentido horário. Então, nesse ponto aqui, vou colocar de azul para destacar, nesse ponto aqui, a corrente está daqui para cá, ok? Bom, para eu mostrar essa força para vocês aqui, eu vou fazer esse desenho aqui agora como se a gente estivesse olhando de cima, como se a gente viesse aqui e olhasse ele lá em cima, tá? Então, o que eu vou ver basicamente, ó, aquela bobina lá em cima, tá aqui assim. Então, eu tô com ela aqui, ó. E eu acabei de detectar, podemos fazer aqui também, o campo estava saindo, né? Ó, não era? O desenho lá falou que o campo estava saindo, ó. Aí, como essa haste está vindo para a direita, né? Olhando de cima, ela estaria vindo para a direita. O que vai acontecer? Vai ter mais campo saindo. Vou repetir. Aí ela não quer, eu não quero não. Aí para cada campo que coloca saindo, ela vai lá e coloca um entrando.
Agora coloca lá a sua mão fazendo esse movimento aqui, com o campo entrando ali. Ó. Você vai ver que a corrente vai estar para baixo. A corrente vai estar para baixo aqui. Ó. Muito bem. Agora vamos lá. Eu estou falando tudo isso aqui para mostrar para vocês de onde está vindo essa força aqui. Ó. Quem vai fazer essa força? Olha só. O que você tem aqui? Quando essa haste começou a descer e estabeleceu uma corrente elétrica, o que aconteceu? Você tem um fio condutor sendo percorrido por uma corrente elétrica e esse fio condutor está dentro de um campo magnético. Essa barra, quando ela passou a gerar corrente elétrica, começou uma corrente elétrica a passar por ela, ela se comporta como o fio que a gente viu lá de Ørsted. Eu tenho um fio percorrido por uma corrente elétrica que está dentro de um campo magnético, saindo, né? Porque esse campo aqui, ó, é um campo que está saindo. E todo fio que é percorrido por corrente elétrica que está dentro do campo magnético, ele fica sob a ação da força magnética. Para onde? Olha lá, ó. Você coloca a sua mão aí, aqui em cima do monitor mesmo, que você está assistindo aí. A corrente está para baixo, o campo está saindo, porque é o campo do exercício. Então, você vai colocar a mão apontando para a sua cara. E para onde está a força magnética? Num fio percorrido por corrente. Você dá um tapa na força. Está para lá. Né? Ó, isso que eu estou fazendo aqui, você vai fazer em cima do monitor que você está vendo aí. Ó. A corrente está para baixo, então você vai ter que se contorcer um pouquinho aí. O campo está saindo, eu dou um tapa na força. A força ela vai estar aqui para a esquerda. A força magnética vai estar aqui para a esquerda. E para cá tinha quem? Esse PX aqui. Ó. Então, essa força aqui é a força magnética gerada, que fica submetida a um fio. Tá? Essa força aqui é a força magnética que a gente calcula por Bill. Tá bom? Então, eu estou demorando esse tempo todo porque eu tenho que lembrar de matéria lá de trás. Então, essa força magnética aqui, que vai equilibrar o PX, é a força magnética produzida, que fica o fio submetido. Tá bom? Agora, dá para resolver. Por quê? Porque eu sei que a força resultante em X tem que dar zero. Em X só tem duas forças, o PX e a força magnética. Como que eu vou juntar essas duas? Vou subtrair uma da outra. Então, vai ficar força magnética menos PX é igual a zero. Força magnética é igual a PX. Aqui é Bill. Aqui é peso. Agora vamos lá. Quem é PX? PX é a componente do peso sem o ângulo de 30 graus, porque o 30 graus está aqui. Aqui é 60, né? Então, quem é PX? Lembra do macetezinho que eu ensinei lá no primeiro ano? Quem é PX? PX é a componente do peso, ó, sem o ângulo de 30 graus. Então, seno de 30. Aí vai ficar Bill, que multiplica P, seno de 30 é meio. Já podia ter substituído, né? Mas vamos lá. Agora vamos substituir. Quanto que vale o campo? É o que eu quero saber. Quanto que vale a corrente? A corrente o exercício não me deu. Ok, então vamos deixar a corrente ali. Comprimento do fio. Comprimento do fio ele deu 1 metro. Peso. Peso é a massa vezes gravidade. O peso, a massa é 5, o peso é 50. 50 vezes meio. Então, campo vezes corrente. Aqui é 1, né? Nem vou colocar mais. 50 vezes 1, 50. Por 2, 25. Tá, olha só. Ainda falta o valor da corrente elétrica. Eu preciso do valor da corrente elétrica. Então, vamos fazer um parênteses aqui. Como que eu vou achar? É a corrente induzida. Belevu sobre R. O campo
Quanto que vale o campo? E o campo eu não tenho. B. O comprimento do fio é 1 metro, a velocidade é 2 e a resistência, ele falou que a resistência é de 2 ohm, né? 2 ohm. Eu posso simplificar 2 com 2, vai ficar aí igual a B. A corrente elétrica é igual ao campo magnético nesse caso aqui, né? Porque o campo eu não sei quanto que vale, é o que eu quero calcular. O comprimento é 1 metro, a velocidade é 2, a resistência também é 2. Fazendo aqui vai dar B ampere. Então vamos lá. B, quanto que vale aqui? B também, que é igual a 25. B vezes B dá B ao quadrado, igual a 25. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5 Tesla. 5 Tesla, letra E. Essa é a resposta. Ok? Nessa matéria, tá, gente? Aparece muito essa relação das forças magnéticas que nós aprendemos anteriormente, tá? Principalmente em cima de fio, tá bom? Então, basicamente é isso aí. O exercício número 3 está dizendo o seguinte, ó, considere um campo magnético uniforme de intensidade B, um condutor retilíneo deslocando-se com velocidade constante V, perpendicular às linhas de campo, entrando no papel. A respeito da situação anterior, são feitas as seguintes afirmações. A separação de cargas na extremidade do condutor gera um campo elétrico que exerce uma força elétrica sobre as cargas? Sim. Olha só, vou fazer aqui mesmo, só que eu vou fazer grandão, tá? Se você tem a barra aqui e ela está se movendo para cá, vamos pensar no elétron. No elétron, ó, coloca lá, em cima do monitor aí. O elétron está indo assim, o campo magnético está entrando, e aí eu bato com as costas da mão, né? Porque na carga, para cima positivo, para baixo negativo. Então, aparece sobre esse elétron uma força magnética para baixo, certo? Aí, olha só, quando esses elétrons começarem a vir para cá, por exemplo, vamos supor que venham 4 elétrons aqui. Aqui em cima vão ficar 4 prótons desemparelhados, certo? E aí o que acontece, gente? Começa a haver uma força de atração, né? Como cargas de sinais opostos se atraem, vai começar a ter força de atração. Os elétrons vão ser atraídos lá para cima. Os prótons não podem descer, né? Porque eles estão no núcleo, não tem como se movimentar. Os elétrons têm. Então, esses elétrons aqui, eles ficam sujeitos a uma força elétrica. Mesmo porque, imagina você, é como se você tivesse, por exemplo, uma nuvem aqui em cima carregada positivamente, uma nuvem aqui embaixo carregada negativamente. E aí carga positiva gera campo de afastamento e negativa de aproximação. Então você vai ter um campo elétrico vertical para baixo. E esse campo elétrico, ele vai fazer o quê? Ele vai sobre um elétron que está aqui, ó, sobre um elétron que está aqui. O que esse campo elétrico vai fazer? Vai fazer uma força elétrica para cima. E por que o elétron continua descendo? Por conta dessa força magnética aqui, ó. Então, essa força magnética aqui, ela sendo maior do que a força elétrica, o elétron vai descendo. Então, desce uma certa quantidade de elétrons e depois para. Não desce infinitamente, desce uma parte e depois para. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a força magnética e a força elétrica vão se igualar. Mas como que elas vão se igualar, Emerson? Porque se você aumenta a quantidade aqui, e eu tenho que lembrar que força elétrica é K, Q sobre D ao quadrado. Então, se a quantidade de elétron começar a aumentar aqui, eu vou aumentar a quantidade de carga. Ó. E aí, aumentando a quantidade de carga, a força elétrica aumenta também. Então, à medida que os elétrons vão descendo,
o campo elétrico vai ficando mais forte, a força elétrica vai ficando mais forte, vai chegar uma hora que ela vai se igualar à força magnética. E aí, para esse movimento de elétrons para baixo, né? Eles não vão ficar descendo, eles vão entrar em equilíbrio ali, tá? Então, existe um limite aqui, tá? Então, essa primeira afirmativa está certo. A separação de cargas gera um campo elétrico que exerce uma força elétrica sobre as cargas. Certíssimo, é isso que acontece mesmo. O movimento das cargas do condutor no campo magnético produz uma força magnética perpendicular à velocidade e ao campo. Certo, né? Ó, essa força aqui é perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo, porque o campo ele está entrando, né? Ele está entrando, a velocidade está para baixo. Ó, é 90 graus, né? Então também está certo aqui, tá? O módulo da velocidade do condutor no equilíbrio das forças pode ser calculado através dessa expressão aqui? Então, vamos lá. Como que eu vou verificar se aquilo está certo ou errado? Então, ó, quando aconteceu o equilíbrio, o que eu acabei de falar? Não vai vir elétrons o tempo todo, porque vai chegar uma hora que a força elétrica vai se igualar à força magnética. Como que eu calculo força elétrica? Além dessa aqui, lembra que campo elétrico é força sobre carga. Ou seja, também posso calcular a força elétrica fazendo campo vezes carga, tá? Então, aqui, ó, campo elétrico vezes carga, é módulo, né? A força magnética é sobre a carga, QVB. Aqui também é módulo. E aí, deixa eu só trocar a cor aqui. E aí, ó, simplifica carga com carga. Campo elétrico, velocidade vezes B. Campo elétrico sobre B é igual a V. V é igual a E dividido por B. Coincidiu lá? Coincidiu. E sobre B, então a afirmativa 3 está correta. Então, todas as afirmativas estão certas. Letra E. Tá bom? Bom, a questão 4 está dizendo o seguinte. Quando uma barra metálica se desloca num campo magnético, sabe-se que seus elétrons se movem para extremidades, provocando entre elas uma polarização. É o que eu acabei de falar anteriormente, né? Desse modo é criado um campo elétrico constante no interior da barra, no caso aqui o metal, gerando uma diferente potencial entre as extremidades da barra. Considere uma barra metálica descarregada de 2 metros de comprimento que se desloca com uma velocidade constante de 216 km por hora, num plano horizontal, próximo à superfície da Terra. Sendo criada uma diferente potencial de 3 vezes 10 elevado a menos 3 volts, 3 milivolts. Entre a extremidade da barra, calcule o valor do componente vertical do campo de indução magnética terrestre nesse local. Tá bom? Essa visão que ele me colocou aqui é uma visão vista de cima, tá? Então, na verdade, o que eu vou entender é assim. Aqui está o chão, tá? Aqui está o chão. Esse campo magnético, ele está fazendo isso aqui, ó. Tá? Ele está desse jeito aqui. E essa barra, vista de perfil, o perfil dela estaria aqui, tá vendo? Então, ela estaria se movendo assim, ó. Então, apesar que parece aqui que ela está se movendo na vertical, na verdade ela está na horizontal e eu estou olhando de cima assim, tá? Então, essa visão aqui é a vista de cima. Se eu olhar por aqui, e essa linha aqui está atrapalhando um pouco, né? Mas se eu olhar assim, é isso aqui que eu estou vendo. E o exercício pediu para achar o valor desse cara aqui, desse campo magnético, tá bom? Bom, como que eu vou resolver? Ó, vamos lá lembrar o que ele me falou aqui. Considere uma barra descarregada de 2 metros de comprimento. Deixa eu anotar aqui. 2 metros.
uma velocidade de 216 km por hora, sendo criada uma DDP de 3 mV. Vou colocar U para não confundir com a V da velocidade, tá? Então, 3 mV. Bom, esse 3 mV que ele está falando é a DDP aqui. Na verdade, esse cara aqui é o valor da fé induzida, né? É o valor da fé induzida. E eu quero saber o valor do campo. Ó, eu sei que fé induzida é Bellevue. E ele me deu todas as informações. Ó. Ele me deu o valor da fé, que é 10 elevado a menos 3. Ele pediu para achar o campo. Ele me deu o valor do comprimento, que é 2 metros. Esse 216 eu tenho que passar ele para metros por segundo, né? Tem que dividir por 3,6 ali, tá? De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Dá 60, tá, gente? 60 metros por segundo, então eu vou substituir ali. Deixa eu só trocar aqui para vermelho, de novo. Dá 60. Então vai ficar assim, 3 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a B, 120. 120 passa para cá, 3 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 120, que é igual a B. Dá para simplificar por 3, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 40. 1 dividido por 40, 1 por 4 dá 0,25. Então, 0,025 vezes 10 elevado a menos 3. Ou, menos 3, menos 4, menos 5, 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Esse é o valor do campo, da componente vertical do campo magnético naquela região. Ok? Só para entender, eu falei isso com vocês quando eu estava explicando o campo magnético. Ele não é paralelo à superfície da Terra, porque a Terra ela é quase uma esfera e o campo magnético ele faz assim, ó. As linhas de campo magnético terrestre fazem assim. Então, se você pegar, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, tá vendo, ó? O campo magnético, ele não está totalmente paralelo, tá? Vamos olhar de lado, ó. Se você pegar naquele ponto lá, nesse ponto, vamos chamar de A. Se você pegar aqui no ponto A, o campo magnético ali, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar com uma certa inclinação em relação à superfície. Logo, esse campo magnético ali tem tanto uma componente horizontal quanto uma componente vertical, tá bom? Por isso que ele pediu para achar. Isso que ele representou aqui é essa componente vertical, tá bom? Então, gente, eu vou fazer um exercício da tarefa complementar, tá? Esse exercício aqui, ele na verdade, ele tem mais a ver com o conteúdo passado do que propriamente esse aqui, tá bom? Então eu vou resolvê-lo aqui para vocês, ó. Eu tenho uma bicicleta com roda de 60 centímetros de diâmetro externo. Tem seu velocímetro composto. Uma bicicleta com roda de 60 centímetros de diâmetro externo. Tem seu velocímetro, o velocímetro é o que mede a velocidade, composto de um ímã preso ao raio de 15 centímetros a 15 centímetros da roda e uma bobina quadrada de 25 milímetros quadrados de área com 20 espiras de fio metálico preso ao garfo da bicicleta. Como que funciona o velocímetro de uma bicicleta? Ele funciona dessa forma. Vou tentar fazer aqui mais ou menos o desenho. Você imagina que aqui, ó, é o garfo da bicicleta, tá? A roda, ela estaria aqui assim, tá? Eu não vou fazer maior, porque senão vai tampar lá.
Aí você imagina que aqui está o garfo da bicicleta, né? Que é aquela parte da frente ali, onde a roda fica. E aí o velocímetro ele funciona assim. Você vem um dispositivo que é como ele falou ali, uma bobina que você vai lá e prende no garfo. Você prende ela aqui, o fiozinho vai lá para o guidão, onde vai ficar lá o velocímetro. E no raio da bicicleta, você prende um pequeno ímã, tá? E aí, a hora que esse ímã passar por aqui, ele vai causar um pulso elétrico, né? Porque vai ter corrente induzida. E aí, o microchip que está lá no velocímetro vai dizer para você qual é a velocidade da bicicleta. Então, basicamente, funciona assim, tá vendo? Isso que ele está mostrando aqui é o ímã, que está aqui, ó, que ele vai passar ali pela bobina, tá certo? Então, o ímã fica parado aqui, e aí está aqui o raio da bicicleta e o ímãzinho está ali. E aí ele passa por ali, ó. Na hora que ele passar, vai induzir uma corrente elétrica aqui. Essa corrente elétrica, ela vai acionar lá o microchip que está lá em cima, que vai dizer qual é a velocidade que a bicicleta tá bom? Basicamente funciona assim, tá? Deixa eu apagar aqui. O ímã é capaz de produzir um campo de indução magnética de 0,2 Tesla em toda a área da bobina. Com a bicicleta a 36 km por hora, qual é o valor da força eletromotriz máxima gerada pela bobina? Ok, vamos começar aqui alguns pontos, né? Quando você pega uma bicicleta, deixa eu fazer a bicicleta aqui rapidinho, mais ou menos, né? Quando você tem uma bicicleta, e nós vimos isso há um tempo atrás, quando vocês estavam lá no primeiro ano, e aí com certeza vocês não vão lembrar, mas nós vimos isso em transmissão do movimento circular. Nós vimos lá, e o que eu falei com vocês é o seguinte, que a velocidade da bicicleta, a velocidade de translação da bicicleta, ela é igual à velocidade do eixo da roda, que é igual à velocidade de qualquer ponto da roda. Então, se a bicicleta está a 36 km por hora, 10 metros por segundo, né, dividido por 3,6, se a bicicleta está a 10 metros por segundo, o eixo está a 10 metros. E se você pegar qualquer ponto da roda, qualquer ponto que você pegar aqui, vai ter também essa velocidade, tá? Então aqui você tem uma velocidade de 10 metros por segundo, ok? Só com um detalhe, né? Se ela tem um diâmetro de 60 centímetros, significa que ela tem um raio de 30 centímetros, 0,3 metros. O exercício falou que o ímã está preso na metade, está preso a 15 centímetros, 0,15 metros. O ímã está aqui. E aí eu preciso saber qual é a velocidade dele aqui, tá? Por que eu preciso saber qual é a velocidade? Porque força eletromotriz é Belevu. Eu preciso saber qual é a velocidade dessa bobina passando aqui, tá? Eu vou precisar saber ali. E por que eu preciso dessa velocidade? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu preciso dessa velocidade. Mas eu preciso dela aqui. E aí, continuando ainda lá no primeiro ano, nós vimos que nós temos dois tipos de transmissão do movimento circular. Mesmo eixo e eixo paralelo. Nesse caso aqui é o mesmo eixo. Aí, nós temos a equação V igual a ômega R. Esse ponto aqui e esse ponto estão girando juntos, por isso os ômegas são iguais, porque se esse aqui der uma volta completa e gastar 3 segundos, esse ponto também vai gastar 3 segundos para dar uma volta completa. Então, o ômega é o mesmo, significa que a velocidade é diretamente proporcional a quem? Ao raio. Para um raio de 30 centímetros, a velocidade é 10. Para um raio de 15 centímetros, que é menor 2 vezes, né? Porque é a metade,
a velocidade vai ser o quê? Menor duas vezes. Ou seja, se o raio é a metade, a velocidade é a metade. Então, aqui eu tenho uma velocidade de 5 metros por segundo. Tá bom? Vou apagar esse desenho aqui embaixo para poder dar espaço para poder resolver. Bom, vamos lá. O exercício quer saber o valor da fé induzida. Daria para fazer Bellevue? Não, porque é uma bobina. O que eu tenho é o seguinte, olha. O que o exercício está me dando aqui, deixa eu trocar a cor aqui. O que o exercício está me dando é o seguinte. Eu tenho aqui uma região onde tem um campo magnético e eu tenho uma bobina quadrada que está se movimentando para cá. Ó. Então, o que vai acontecer? Porque a forma com que é colocado ali é exatamente isso que vai acontecer. Apesar de um estar aqui e o outro estar vindo no movimento circular, na hora que ele chegar aqui, ele vai entrar reto. Tá? Ele vai passar, o ímã vai passar pela bobina exatamente retinho aqui. Ó. Tá bom? Ele vai passar retinho aqui. Então, é como se você tivesse isso aqui. Essa bobina, ela entrando no campo magnético. O campo magnético, então, está aqui. O que vai acontecer é que essa bobina vai estar fazendo isso. A cada instante, ela vai entrar um pouquinho dentro do campo magnético. Até ela estar totalmente lá dentro do campo magnético. Entendeu? Então, aqui, o fluxo magnético dentro da espira é 0. Aí ela vai começar a passar. Vai chegar uma hora, né, gente, que ela vai estar aqui, ó, nessa posição. Tá vendo? Deixa eu tirar aquela parte ali. Vamos tirar essa partezinha aqui, só para vocês entenderem. Então, vai chegar uma hora que você vai ter isso, em que o fluxo magnético ele vai ser máximo. E aí, não vai ser por essa equação aqui, vai ser pela equação do item anterior. Você vai fazer variação do fluxo dividido pelo tempo. Tá? A variação do fluxo é só você fazer fluxo final menos o inicial. O inicial é 0, nem preciso colocar, eu só preciso do fluxo final. Né? Então, o fluxo final vai ser campo vezes área. O campo ele me deu, ele falou que é de 0,2 Tesla. A área é 25 milímetros quadrados. Tenho que passar para metro quadrado. E Emerson, não lembro não. Vamos lá? 1 metro quadrado é porque tem 1 metro aqui e 1 metro aqui. 1 metro tem 1000 milímetros. Não é? Então, 1 metro quadrado, que é metro vezes metro, é 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. 1 milhão é 10 elevado a menos 6, elevado a 6. Então, 1 metro quadrado é 10 elevado a 6 milímetros quadrados. Então, de metro para milímetro, 10 elevado a 6. De milímetro para metro, 10 elevado a menos 6. Então, aquela área lá de 25 é 25 vezes 10 elevado a menos 6, tá? 0,2 vezes 25 vai dar 50. 5 vezes 10 elevado a menos 6. Weber. Pronto. O inicial é 0, o final é isso. Falta quem? O tempo. Agora que entra esse cara aqui, que eu preciso dele. Como que eu vou usar aquilo? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Hã? O que, Emerson? Então, olha só. Para ela sair dessa posição aqui e vir para essa, ela vai ter que percorrer essa distância aqui. Ó. Esse aqui vai ser o deslocamento dela. E quanto que vale o deslocamento? O exercício falou que ela tem uma área quadrada. Ela é um quadrado mesmo. Né? Para ter 25 milímetros quadrados, se a área é de 25 milímetros quadrados, significa que cada lado é de 5 milímetros. Aqui dá para fazer de cabeça, né? Ou se você quiser, faz lá. Como que calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Ou seja, a área é lado ao quadrado. Aí coloca o 25 aqui e acha o valor de L. Mas é isso, é 5 e 5. Tá? Então,
A bobina terá que percorrer uma distância de 5 milímetros, que eu tenho que passar para metros. Isso é 5 vezes 10 elevado a menos 3. Divide por 1000, tá, gente? Ela está fazendo isso com uma velocidade, de 5 metros por segundo. E eu quero saber quanto tempo ela gastou para fazer isso, para eu poder achar o valor da FEM. Por isso que eu vou usar V é ΔS sobre ΔT. A velocidade é 5, o ΔS é 5 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pelo tempo. O tempo é 5 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 5, que dá 1 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Aí, agora eu vou encerrar o exercício. A FEM é a variação do fluxo dividido pelo tempo. A variação do fluxo foi de 0 para 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pelo tempo. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 3.000 é um problema. 5 por 1 dá 5. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 6 menos 3. Menos vezes menos é mais, então é menos 3, menos 6 mais 3, que dá menos 3. Ou seja, produz uma corrente de 5 milivolts. Então, a cada passagem do ímã por aqui, você tem uma voltagem de 5 milivolts. Né? E esses 5 milivolts vai ser usado lá em cima no microchip para poder falar qual é a velocidade, qual é a distância percorrida, tá ok?